Ah, estamos entrando a live. Vamos ver aqui. Como é que tá? Pode vir mais para trás um pouco. Aqui, ótimo. O que eu faço? Fico aqui, entro mais? Você pode vir um pouquinho mais pra cá. Aí, só te segurar o carro, né? Não destrói, né? Não estraga, né? Eu tava puxando, você botou ele exatamente embaixo. Estraga. O cara vem aqui fazer live e quer estragar tudo. Vamos dar umas compartilhadas. O link já tá lá? Já eu tá compartilho lá. na minha página também. Já tá lá. Vamos ver se dá pra compartilhar na página. Dando um sharezinho, né? Que é pra. Ver se eu consigo entrar comigo. Live nos canais. Estamos ao vivo. Rapaziada entrando. Entrou aí? Na minha página. Eu não consigo te marcar, você é daqueles filha da puta que bloqueia todo mundo. Né? Não, é porque eu não sei quando esse negócio de marcar página, né? Você curtiu a página ou não? Não. Se você eu não consigo. curtir, acho que você não consegue marcar. Eu não Só consigo, se curtir. Então, eu não consigo marcar você. Eu tentei marcar na propaganda e não consegui. É só se curtir a página, porque eu não tô mais, né? Só tá a fanpage. Então por Não isso existe mais eu. Xando Não existe. Tá certo. Aí fora. Só coloco os trampos e coisa assim e tal, cansei, né? Muito, né? Ou tanto o Instagram quanto o Facebook vídeo de show antigo. Cuidado que você tá falando, tá todo mundo vendo. Ah, mas tudo bem, foda-se. Não, é que fica muito. Né, eu entro, vejo as páginas que me interessam e tal, mas aquele monte de polêmica. Ou eu acho que o Facebook. Ele tem um lance muito legal, mas ele tem um efeito colateral, diferente de outras mídias, né? Tudo que foi criado que tem esses timeline vira uma manchete, vira um jornal. É um jornal. Isso criou uma coisa na psique das pessoas, dessa busca do like, do não sei o que lá, que foi criando, eu acho que o Zuckerberg aí, o cara aí, ele foi criando uns monstrinhos, né, que somos nós, né? Mexe com o formato da mídia social, mexe psicologicamente com o indivíduo.
Entendeu? O Orkut, por exemplo, que era diferente, você ia na página, eu ia na sua página, deixava uma mensagem pra você, você me respondia. Mas tinha os grupos não sei também. O quê. Né? Tinha os grupos. Nos grupos o pau comia, tudo bem, normal. Mas o grupo ele era um pouco mais específico. Mas essa coisa da timeline, da manchete, virou aquela coisa que começou a criar essa coisa, a cultura toda do selfie, ostentação, não sei o quê. Porque de repente você tá lá. Porque é uma manchete, filme, né? Uma coisa que cria um imaginário, né? Então, sei lá. Entra os trampos, bota os trampos lá. E meus amigos eu vou no É verdade, de repente você entra. Amigo, eu vou no WhatsApp, ligo e tal. Mas isso acontece mesmo. De repente você tá num puta dia do caralho, você vê alguma coisa que não te agrada, muda. e você já acaba com o seu dia. Ou. é uma bosta. Realmente esse lance. Ele... Aí eu tenho que ter uma pessoa lá, que é uma pessoa que é só para administrar a página. Né? Então, essa pessoa não aceita nenhum ad, amigo, tal, não sei o quê. Mas curto todas as páginas do que me interessa. Então, você entra lá e é só as páginas do que me interessa. Então, pedal, guitarra, guitarrista, não sei o quê. É um mundo feliz. A monja. a monja corre. Bom, rapaziada, é o seguinte aqui, começando hoje a live do Ao Vivo Lá em Casa. Live não, o Ao Vivo Lá em Casa. Dessa quinta-feira, dia 18, com o nosso querido Dino Power. Eu vi Dino Power. Dino Power Master. Xando Zupo. Que puta fez e faz e vai fazer parte do Rock Underground do Brasil, que, tem muita coisa legal para contar pra gente, muita coisa legal para mostrar pra gente. E a gente vai começar falando um pouco de você, da sua vida, do que você ouvia, do que você via, do que você gostava. Fala um pouco, conta um pouco do que é o Xando 10 anos de idade na primeira guitarra, 15, sei lá. Eu gostava de black music, eu passei os anos 70 inteiro ouvindo black music e pop, era o que tocava em FM. Época da disco, né? Então, mas você não ficou nem um pouco puto como eu fiquei, porque eu também sou fanático por black music. Mas assim, eu comecei ouvindo o Deep Purple, aí eu pirei nas drogas, né? Cola e tudo mais. Sei. E eu comecei a ouvir muito Yes, essas Isso veio coisas. depois. Mas então, aí nesse inteirinho apareceu a black music, eu fiquei muito puto porque, porra, tava estragando o rock and roll. E eu passei a gostar de black music depois, quando a black music já tava parando. Entendi. Mas acho que é por causa de um pouco de diferença. Quantos anos você tem? Eu tenho 52. Os anos 70 eu passei ouvindo, primeiro era pop, né? O meu primeiro disco foi Excelsior, a Máquina do Som, volume 2. Produzido pela Sônia Abreu, que é a nossa brother hoje. Então você ouvia muito pop, eu ouvia o que tocava no rádio, que era sensacional, Elton John, Stevie Wonder, né? E muita black music e disco. Foi a minha primeira referência, Casey and the Sunshine Band, essa praia. E aí disco. Em casa rolava de tudo, minha mãe ouvia muito MPB, Elis Regina, mas tinha uns... Sua mãe teve ligação com rádio também? Minha mãe foi produtora de shows, trabalhou com publicidade, depois televisão, depois teve uma produtora de shows e produziu vários shows, casou com um cara que fazia maquete, fez maquete de Águas Claras dentro de casa, produzia show do Hermeto Pascoal, Sivuca, não sei o que e tal, então sempre teve meio no meio. Seu pai não tem ligação? Não, meu pai nenhuma ligação. Então eu comecei ouvindo isso e ouvia um monte de outras referências em casa. O rock mesmo e a guitarra começou na virada dos anos 80, né? Dia 31 de dezembro de 79, a Disco Music faleceu. Acabou, morreu todo mundo. Banana Power foi pro cemitério, Aquarius foi pro cemitério, Papagaio foi pro cemitério, todos esses lugares foram pro cemitério. E aí começou a ter muito pub e banda tocando nos pubs, tocando Clapton, Purple, essas coisas. E aí eu fui estudar no Objetivo e uns caras ouviam umas coisas na aula tinha uma aula de inglês de laboratório, vou tentar contar rápido pra gente não ficar
Mas tinha umas aulas de inglês de laboratório que o cara ligava todos os tape decks na sequência. Então o cara disparava uma aula de inglês de fita cassete no Objetivo Júnior da Teodoro. Estudei lá. Isso também. Então, essa aula você pegou. Então vinha tudo naqueles tape decks assim de mesa e todos tinham que estar com REC, play e pause para você ouvir a aula que era o primeiro que estava disparando. Sim. Um maluco lá mais velho descobriu que ele chegava lá, todo mundo queria sentar depois dele, porque ele dava o stop, metia uma fita, dava play, dele para trás todo mundo ouvindo o que ele estava ouvindo. E um belo dia ele chegou lá e colocou o Black Sabbath volume 4. E eu passei aquela aula ouvindo o volume 4. Quando acabou, fui falar com ele. Falar, velho, o que é essa porra aí? Aí ele falou, gostou? Eu falei, gostei pra caralho. Ele falou, ó, leva esse outro aqui, me deu. Meu, o cara abriu, tinha uma mala de fita, cassete. Então leva isso daqui pra você ouvir e me entrega na aula na semana que vem. Era o Back in Black do AC/DC. Aí fui ouvir em casa o Back in Black, não sei o que. Eu já ouvi umas outras coisas também mais intrincadas, porque tinha em casa. Eu ouvia o Stanley Clarke, o School Days, antes de ouvir rock. Antes de ouvir AC/DC, eu tinha pulado da disco pro Stanley Clarke. Mas porque tinha aquele... Sim. Era muito linkado com o soul. Né? E aí quando eu ouvi... O George Duke, né? Não, esse disco não. Não tem o George Duke? Não. O School Days acho que não tem o George Duke. Depois eles tiveram uma dupla, né? Sim, eles gravaram até o No I, que passava sim, né? verdade. E aí, quando eu ouvindo o Back in Black tocou o refrão do What Do You Do For Money, Honey, aí o bichinho mordeu. Aí tinha um baixo felpa sem corda em casa, que era do marido da minha mãe, sem tarraxa, eu já comecei a pendurar e fazer uns air guitar no baixo felpa, e aí, pô, eu queria tocar guitarra e tal. E aí eu acabei conhecendo a irmã do Edu Manga, que era amigão do Faísca e tal, e fui ter aula com o Edu Manga, e conheci o Faísca, e aí apesar da minha mãe produzir shows, eu comecei a descolar deles, começar a ir pra noite, ver esses caras tocar. Eu tinha 14 anos, algo assim, carregava equipamento do Norba Zamboni, 50. Carregava equipamento do Norba Zamboni pra porque os caras chegarem em casa e falavam... Norba filha da puta, eu já falei pra ele, bicho, vem aqui, né, fazer um pedalzinho, cara. Porra, mas tem que vir mesmo. Eu comecei a ir direto todo fim de semana e me chamaram em casa, falaram, velho, não dá pra você ir todo fim de semana, gastar grana, não dá. Não tá dando pra bancar. E aí, como o Norba falou, ó, vem aqui, começa a carregar essas coisas aqui pra mim e senta na faixa. Aí eu comecei a poder entrar na faixa carregando as coisas dele, ia ver o Edu. O Edu tocava com o Norba, eu tocava com o Edu, tinha entrado na banda dele. E aí comecei a conhecer o Faísca, esse pessoal e tal, e fui ter aula com o Edu. Cheguei pra ele na primeira aula e falei assim, eu queria aprender rock horror, tipo Kiss. Horror, né? E aí sensacional, né? Bem, né, meu? Não tinha referência alguma, né? Meu? Aquele começo, cara. Meu primeiro pedal, cara, quando eu escolhi uma Giannini Les Paul, e eu queria um pedal. Mas você não achava. Quem tem um pedal pra vender? Pra achar a Giannini já foi difícil. Aí. Então. Falei, pô, escolhi um pedal. Eu soube que tinha um cara vendendo um pedal. Nem sabia que pedal era. Era um pedal. Eu queria um pedal, pô. Falei, é pedal que liga na guitarra, né, velho? Fui lá e comprei do Cid. Como era o nome dele? Cid. Não é o Cid Guerreiro, não é o chefe. Cid Campos, era um baixista de uma banda que chamava Sexo dos Anjos. Então, nome legal até. Sim, ele é um pouco conhecidinho. Ele era conhecido na época, ele fez aquele MPB Shell e tudo mais e tal. E aí eu fui com um amigo nosso, o Rô, que era amigo do Edu até. Se ele estiver vendo, hoje é conhecido como Viana. A gente foi lá, chegamos lá, era um Phase 100 MXR. Nossa. Eu tinha juntado uma grana, falei, dá essa porra, vim até aqui, era longe pra caramba. Falei, daqui. Cheguei em casa, liguei e ficava né? Tocando, nem sabia por quê. E aí foi esse primeiro pedal e tal. E aí comecei nessas, né, velho? Tocar ali, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, estudando e tal. Um outro cara que tinha aula com o Edu, tinha uma bandinha que eles tocavam de fim de semana, ensaiavam, me chamou pra ir ensaiar com eles, fazer um som. Fui lá fazer um som com eles. A gente começou a ensaiar todo fim de semana. Nessa época você chega da escola e toca do meio-dia à meia-noite, né? Mas tinha alguma coisa que você gostava de ouvir mesmo?
Porque eu, por nesse exemplo, era momento, doido por Blackmore. não, nesse Inclusive, momento, o primeiro disco de rock que eu ouvi foi engraçado esse tipo de coisa, que você acaba virando meio bairrista. O primeiro disco foi o Made in Japa. Quando eu escutei o segundo disco, eu já não tinha gostado, porque não era o Made in Japa. Sei. Eu era meio esquisito isso na minha cabeça. Eu queria aquele som, porque o vocalista já não era o mesmo. O segundo do Purple que eu ouvi foi o Made in Europe. Que já era com o Coverdale, e não era o... Já é outra vibe, né? Era outra vibe. Eu falei, até de áudio, né? O Made in Europe perto do Made in Japa. O Made in Japa é mais gordo, né? Exatamente. Quando eu fui ter aula com o Edu, eu não manjava porra nenhuma. Conhecia um pouco de Queen, que tinha vindo pro Brasil. Conhecia pouca coisa esparsa, assim, né? Eu via o Nazareth, o SNES, eu tinha umas coisas assim. Mas aí eu conheci Purple na casa do Edu. Basicamente, assim, a primeira coisa que foi impactante conhecer ali foi Purple e Van Halen. E Jeff Beck. E aí eu lembro que eu saí, meu pai morava no Rio de Janeiro, ele tinha separado da minha mãe e morava no Rio. Então quando ele vinha para São Paulo, ele queria compensar, então ele me levava para comer alguma coisa na lanchonete, quer comprar um disco, alguma coisa. E eu lembro que eu entrei numa loja com ele e dei um desfalque nele, assim, saí com 4 vinis embaixo do braço. Que na época não era barato. Não era. E aí eu saí com o In Rock, do Purple, o Jeff Beck Whited, e eu queria comprar o Van Halen que o meu professor tinha, que era o 1, mas não tinha. Então eu saí com o Van Halen 2 e o Fair Warning. O 1 é o da capa V. O 1 é o que tem as 4 fotos. Tem as 4 fotos, é verdade. E eu saí com o 2, o Fair Warning, o In Rock e o Wired. Eu lembro que meu pai falou, bom, vamos pra uma lanchonete. Eu já não queria ir pra lanchonete porra nenhuma. Eu falei, não me leva pra casa, quero ouvir isso aqui. Então, acho que foi a primeira referência assim, foi Purple. Era o que eu mais, os primeiros 10 anos de guitarra, eu só toquei basicamente, lógico que uma coisa mais ou outra, mas os primeiros 10 anos minha vida era tocar Purple, Van Halen, um pouco de Jeff Beck, que eu conseguia entender que estava fazendo, e o resto era em volta. Tocava muito no quarto o Ted Nugent também. Nossa, na época. Um monte de coisa dele. Aquele Double Live Gonzo, adorava ouvir. O cara é um cuzão, mas o som é sensacional. Bom, e aí você começou a se interessar... Aí comecei a tocar na noite, sair tocando na noite com o curto-circuito, fiquei uns anos no curto-circuito. É isso que eu queria entrar. Comecei a tocar direto, toda noite. A gente começou a tocar no Rainbow Bar, no Jabaquara e no Bexiga, no Persona. Mas o baixista da banda, ele era um pouco mais velho, eu tinha 15, 16, ele tinha 18. E ele, não sei, ele tinha um PA, a gente ensaiava na casa dele num porão, cara. O porão até tinha um espaço, mas tinha tanta caixa de PA dentro que a gente ensaiava assim. Era todas aquelas caixas 45, 60, super grave, com os médios cornetas em cima. Ele tinha umas potências Wagner Man, todas essas coisas. E ele sempre foi meio empresário, assim. Wagner Man? Wagner Man, a Marinha que fazia. Ah, tá. Era desenvolvido pela Marinha Brasileira, as potências, cara. Muito louco, né? E ele alugava esse equipamento, ele sempre... O cara era bom pra ganhar dinheiro. Tanto que ele ganhou dinheiro, nós não. E ele alugava esse equipamento pra tudo quanto era festa de fim de ano de escola estadual, festival. Quando chegava setembro, outubro, começava o festival de escola municipal estadual, ele alugava o PA inteiro para tudo quanto era festa. Então saía do... E aí ele vendia o show da banda junto, para abrir ou encerrar o festival. Ele vendia no pacote e dava uma grana pra gente. Então, puta, a gente tocava, eu lembro de colégios tipo o Conde, o Levi, o Oswaldo Aranha, atrás do Pastorinho na Vila Mariana, não lembro o nome agora. Um monte de colégio estadual. Então a gente tocava, naquela época tinha menos banda e muita casa abrindo, né? A coisa estava aumentando, né? É pré-Rock in Rio isso. Pós-Rock in Rio começou, 3 anos depois do Rock in Rio começou a ter muita banda. Mas pré-Rock in Rio ainda eram bem menos bandas. Então, eu já tocava quarta-noite, quinta-noite, sexta-noite, sábado à tarde na escola no festival, sábado à noite, domingo à tarde na escola no festival. Era direto. E assim se seguiu por alguns anos, assim, entre 84 até 86, mais ou menos. E aí os caras do ARP, acho que ouviram falar da banda, me viram tocar e tal.
e me chamaram para entrar no Arpia. E agora fala um pouco disso. Você tocou aí entrei no Arpia. Onde? Aí entrei no Arpia, fiquei no Arpia alguns anos, entrei, saí, me chamaram de volta, entrei de novo, não gravei o disco na época. Na época do Cláudio. Na época do Cláudio. Eu, o Cláudio, o Tibério, o Flávio, o Gutoc e o Percy. Foi a segunda formação do Arpia, logo depois que debandou do primeiro disco, né? A formação que iria gravar o set. Eu não gravei o set, saí um mês antes de entrar em estúdio, estava numa época bem doida da vida e não estava dando montes para gravar disco. E depois eles gravaram, me chamaram de volta, saí fazendo shows de volta com eles. Na época logo que eu entrei, teve uma tour grande de 3, 4 semanas, de quarta a domingo, pelos teatros de São Paulo. Cada noite era uma banda que abria. Então, sei lá, na quarta-feira era Vulcano, na quinta-feira era Viper, na sexta-feira era Santa Gang, no sábado, cada dia era uma banda que abria pro Arpia. E, pô, foram pro Arpia. De quarta a domingo no Teatro Arthur de Azevedo, depois de quarta a domingo no Teatro Paulo Herói, depois de quarta a domingo no Teatro Martins Pena, com um show duplo na Led Slay encerrando a tour. E teatro, porra, uma galera, cara. Chegava na quarta-feira, abria a cortina e falava, essa galera tá aí pra ver, que legal. Então foi legal, pô, tinha 18 anos, tava tocando numa banda já autoral, com o público e tal, né? Foi bacana. Aí toquei no Arpia. Paralelo a isso, montei o Big Balls, mas para tocar na noite inicialmente. Aí depois me chamaram para Patrulha, entrei na Patrulha do Espaço, gravei o Primos Inter Pares. Saí da Patrulha e comecei a dedicar o tempo pro Big Balls, que já tinha umas demos autorais, mas era muito começo assim. E aí montei meu primeiro estúdio, que era um estúdio para gravar de Tascam, 4 canais, só para gravar umas deminhas. Mas a gente podia ensaiar lá e tal, e comecei a me dedicar ao Big Balls a virar autoral. E aí isso levou a gente a, no final, gravar o disco, né, em 96, o disco do Big Balls, tal, legal, gravadora, né, era um selo da Warner distribuído pela Continental. Eles usavam a distribuição da Continental, porque a Continental chegava o disco lá no Amazonas, né, era a mais antiga, acho que gravadora, era Continental, RGE, essas coisas. E aí gravamos o Big Balls. Depois do Big Balls entrar nos anos 2000, eu continuei tocando na noite um pouco. Em 2001 eu parei meio que de tocar na noite. Fiz uns 10 shows em 2005 substituindo um guitarrista do Aqua, na Aqua Band, mas em 2001 eu tinha parado de tocar na noite, fiquei só fazendo. Aí lancei um disquinho solo de internet. Montei o Pedra, gravamos 3 discos com o Pedra parou em 2015, aí lancei 2 singles em 2016, fiz um show comemorativo de 35 anos de guitarra, tocando um pouco de todo esse repertório de todos esses anos, e é isso aí. E agora estou aqui, no live lá em casa. Vamos ver se tem alguém querendo saber alguma coisa aqui, vamos lá. Rapaziada, só prestando atenção, hein? Que legal. A gente já vai falar. Eduardo cá. Já vai falar dos pedais, já vamos falar, gente. Espera um pouco. Isso. Bom, o lance é o seguinte, Xandu. Agora, como guitarrista, você se preocupava ou gostava mais do quê? Mais drive, mais limpo, mais isso, mais aquilo? Você ouvia o que tinha de som de guitarra na sua cabeça? O que você buscava e gostava de ouvir? Drive era Purple e Van Halen, basicamente, né? Era a grande escola. Mas nem sabia como fazer para chegar nesse som. Perfeito. O primeiro drive que eu tive foi um SD1. Foi um SD1, eu ligava, mas, cara, você chega e põe tudo no talo, né? Eu usava um SD1 ligado num ampli Palmer de baixo transistor, daqueles com LED que acende. Tocava no curto-circuito com isso. E aí isso foi se desenvolvendo com os anos, né? Você vai experimentando. Meu drive sempre foi SD1. SD1 é 90% da vida, meu som de guitarra foi SD1. Tudo bem que você vai maturando, tendo amplos melhores, cabos melhores,
né, aprendendo a regular e tal, mas o meu som basicamente foi SD1. Eu buscava tentar algo, sempre foi, a primeira referência era o Ritchie Blackmore. Apesar de eu tocar muito de Les Paul, mas era o Ritchie Blackmore. Van Halen também, era Blackmore e Van Halen. O que eu almejei durante uma boa parte da vida era ter um som de guitarra entre o Ritchie Blackmore e Ed Van Halen. Era pra mim o que era. O Angus também é legal, pra caralho, também estava dentro disso, mas basicamente... E a sua praia sempre foi pedal ou você entrou na viagem dos hacks também? Não, eu até acho que 89 foi o meu primeiro SD1. De 89 até 93 ou 4, eu experimentei tudo o que apareceu. Tive o Zoomzinho Walkman, que não sei como é que eu comprei aquilo, fiquei 10 dias com aquilo tentando vender depois, porque é uma ideia de jirico, né? Um troço que você, pra mudar, você tem que parar de tocar, porque é com o dedo. Além do que o troço fazia, você mudava, ele fazia, e aí vinha, era um horror. Tinha um engasgo. Mas então eu usei isso, tive um MS5 da Boss, usei por um ano. Aí, depois disso, não quis mais hack, não gostei de hack, essas pedaleiras assim. Aí comecei a voltar para pedal, mas experimentar outros. Aí eu comprei aquele V-Twin, no comecinho dos anos 90, não me encontrei com aquilo. Bug não é uma coisa que você Não, gosta, nunca né? gostei de bug e nem sabia direito que aquilo era um pré, na verdade, né? Eu usava ele espetado no input. Não é, aquilo não é exatamente, acho que para usar daquela forma, mas não me Tem dei gente bem. que usa, tem E gente que tira passa só. as coisas por aquilo e dá uma... Sim, eu não consegui. Aí eu comprei comecei a usar aqueles Drive Master Marshall. Na época eu tinha duas cabeças Laney, daquelas AOR 100 valvuladas, que aí, com as primeiras levas que chegaram a 220 volts ainda, né? Então meu som passou a usar durante alguns anos. Disso porque você comprou na Mr. Music que era Foi, é verdade. Comprei duas cabeças lá no primeiro estúdio. E eu comecei a usar. Não era o som. A cabeça era legal, mas a soma do Drive Master com ela não produzia muito o que eu queria. Mas passou uns anos assim. E aí eu comprei um JCM 800 branco. Uma cabeça branca de 50, de um canal só, aquele de um canal. Você tem um high, o low, né? Coisa assim, só pum. Mas com o Drive Master ficou pior ainda, não sei porquê. Ou eu não sabia tirar o som com ele, mas o Marshall ali, com aquele Marshall ali, eu falei agora vai funcionar, né? Agora é Marshall com Marshall não... Entupiu. Aí eu tava na Teodoro subindo, passei na frente de uma loja, tinha um SD1, sem nenhum dos botões. Um lixo jogado, mas detonado. Eu olhei pro cara e falei, puxa, eu era tão feliz com essa porra desse SD1 até o final dos anos 80, isso deve ser 94, fazia uns 4, 5 anos que eu não tinha SD1. Eu falei, cara, quanto tá esse SD1? O cara falou, me dá 30 dinheiros aí, pega essa porra aí. Eu peguei, cheguei em casa. Ficha de telefone. Quando eu liguei a guitarra no SD1, espetei no high, do coisa, porque aquele de um canal só, ele não é o bastante, mas ele não é sujo. O de 2 canais tem um canal realmente sujo e um limpo. O high-low, ele sozinho, quando você abre, ele não ele vem, tem um ele ganho, falta, ele tem um ganho. Ele é bem menos, quando eu espetei no SD1, entrei no high, e o SD1 com um pouco de drive abriu o volume e deu o primeiro acorde, chorava, velho. Chorava, meu amor, como é que eu te larguei tanto tempo, cara? Aí voltei pro SD1. E voltei e fiquei de 95 até 2009, 2008. Aí comecei a ir na loja do Flávio, os pedal de boutique, deixa eu experimentar esse, experimentar esse. Aí durante uns 2, 3 anos, continuava com o SD1, mas me perdi durante um tempo. Aí nenhum dos boutiques fez o que o SD1 fazia. Aí eu lembro que eu comprei um do Keeley, gostei, vendi o do Keeley e aí tava com um SD1 só, e aí eu soube que você tava fazendo as mods. Aí foi a primeira, quando eu cheguei em você pra falar, você faz a do Keeley? Aí você fez um primeiro do Keeley pra mim, mas aí já não era. Você falou, experimenta essa outra, cara. Aí você foi em casa, a gente viu o Cuervo e demos ajustes no Cuervo e fizemos o 2, né? O 2. E, que tá no meu outro board. No meu outro board é o Cuervo 2.
E aí essa história, mas SD1 e Tube Screamer. Teve uma época que eu usava também bastante, o Faísca usa bastante isso, mas eu usava também o Tube Screamer de pré do hatch, né? Eles são dois pedais que casam muito. Quando você foi em casa até a gente ligou, te mostrei isso, eu aprendi com ele, eu fui no ensaio que meu ampli estava no estúdio, ele estava usando o meu ampli com essa configuração. Eu falei, porra, puta som, cara. Espetei essa Les Paul no set dele, no meu ampli, e falei, nossa, eu saí de lá para comprar um hatch para colocar. Então usei durante uma época isso também. Tá certo. Bom, então vamos falar do seu setup um pouco, né? Porque tá todo mundo querendo já saber aí quais as mods bacanas para SP1. Aí o rapaziada já começando a saber sobre os pedais. Então vamos lá. Como é que funciona a sua cadeia? Não, a sequência aqui tem um A que fica fora, um A da Exotic, entra nele, sai, afinador, compressor, flanger, phaser, clone, Tube Screamer, SD1, booster out, né, para solo, tem 2 volumes, super duper, chorus, o reverber, o DM2 e o capstan que está aqui. Esse daqui às vezes sai, dependendo se eu estou com um ampli só, às vezes até vem um outro asa aqui no lugar. Eu gosto do capstan, mas o capstan está aqui basicamente quando eu preciso de saída estéreo. Infelizmente não tem como fazer um analógico com a saída. Sempre tem aquele direct out que funciona, você desliga, funciona, você pisa, funciona, não tem, né? E você ainda usa 2 amplis? Quando é show maior, quando é Sesc, quando é show maior, uso. Nos anos... Até o começo dos anos 2000, até em boteco, tocava no Alcatraz com 2 Blues Breaker ligados. Mas é o seu amplo. Hoje é mais difícil. Mas eu comprei eu tô com uma cabeça... Tá à venda se alguém me der o dinheiro que eu quero, mas às vezes eu pauso o anúncio porque eu fico com dor no coração de vender. Eu tenho usado também uma cabeça hand-wired Marshall, que é uma reedição da 65, que era o que o Pete Townshend usava. 2 pares separados, 50. Isso, ele tem as saídas para ligar uma caixa de 8 e uma de 16, por exemplo. 2 amplos separados. E eu tinha essa cabeça e uma outra de 100 Super Lead Plexi hand-wired. Mas ela tem um molde, uma coisa, ela tem um melado. Você está falando da que eu fiquei, do Pete Townshend, que é diferente da do Plexi. O Plexi, eu levei no Lasco para ele dar um acerto também porque essa da 59, que quando vem de fábrica, é aquele agudo, parece os Major, aquele agudo. Então eu precisei levar para ele dar um tapa. Mas mesmo assim, essa outra tem um molde diferente. E eu tenho usado ela quando dá bastante, né? O live que eu gravei no Estúdio 500 e o show do Sesc que foi gravado também foi com ela. Mas eu adoro os Blues Breaker e adoro tocar com os Blues Breaker. Eu uso o par e quando é show grande com 2 caixas 4 de 12 junto também. E cara, adoro o Blues Breaker. Funciona. Pra caralho. Muitos anos tocando com eles. Conhece o ampli, cabo a rabo, tudo que pode dar. Fusca, né, cara? É que nem você ligou isso daqui, cara. Marshall é Fuscão 1500, cara, dupla carburação. Você espeta o troço lá, principalmente de um canal, né? Porque esses que tem 25 botões eu não gosto, eu não me perco. Eu gosto de grave, médio, agudo, presença, volume. Ou no meu caso eu jampei os 2 canais, mas é volume, grave, médio, presença. Mais que isso eu não tenho muito interesse. Não. Bom, então se é assim que funciona, é assim que vai ser. Vamos começar a falar um pouco de instrumento. Pega aí sua guitarrinha. Essa é uma que eu venho de guerra, eu tenho há 20 anos. Eu te falei, tava lá na Crocodile, jogada sem traste, com uns picapes, uns super distortion. Eu comprei há 20 anos ela e fiquei um ano juntando dinheiro na época para trocar os trastes. Tem um par de Duncan 59, tem uma defasagem do agudo. Aqui tá defasando. O som aí tá chegando bem, gosta do ampli.
som tá chegando bem aí, se tiver alguma coisa, se não tiver legal, vocês avisam, mas acho que tá tudo legal aí, hein? Bom, então, fala um pouco de como você usa os efeitos, Olha, cara, o que é pra você, as combinações que você mais gosta. A maior parte é perfumaria, né, Júnior? Na verdade, eu viveria com o CS2, o Tube Screamer, o SD1, o Chorus, um delay e um booster. Viveria assim, entendeu? Toquei muito tempo com 3 pedais, com um compressor e 2 drives, um compressor e um drive. Bom, Então, só pra gente direcionar um pouquinho, você falou do CS2 e falou do booster. Vamos começar do início, começar do início. Sim. Empurrar, você sempre, o seu tone stack é sempre do menor para o maior ganho. Sim. Sempre do maior. Sempre. Nunca faz ao contrário. Não. Então tá, e empurrar sempre empurrando com compressão. Desde os anos 80. Você já trocou, já pôs booster na frente? Já. Mais já. O compressor eu sempre gostei do CS2. O 1, tem uns caras que vendem porque é antigo, vende uma puta grana, sempre achei uma bosta aquele negócio, porque é apertado pra caramba, você não tem controle de ataque, é um lixo. Ele é um projeto lixo, o CS1 é um compressor ruim. Quando saiu o 2 eu já amei, como a maioria dos guitarristas aprendeu um monte de coisa no Brasil com Faísca, né? Eu via o Faísca tocar e o Faísca começou a usar o compressor empurrando, e eu chegava lá e falava, porra, como é que ele chega nesse som? Porque eu usava SD1, ele usava Tube Screamer, o Edu usava OD1, era tudo muito próximo, e o compressor ele dava um molho sensacional, né? E acho que desde 84 eu comprei o CS2 e sempre usei. Uma época eu tive um Ibanez daquele série 10, porque eu perdi o CS2. Naquela época você perdia um pra você achar outro, ou ter dinheiro, você comprava o que tinha. Eu ia lá no Tiguez, abria lá embaixo o que tinha, eu pegava e... Você perdeu de vender? De vender e não achar. Mas sempre usei ele no começo da cadeia, né? E com o tempo você vai acertando as regulagens, né? No começo depois eu errava a gente vai muito, mostrar né? no final aqui as regulagens, como ele deixa as coisas. No começo eu errava muito. E depois no final a gente vai dar um destaque para alguma coisa especial aqui que tá mais bonito do que o seu, André. Tá? Só pra isso aqui pro seu, ó. Isso aqui tá mais bonito que o seu. E tem caixinha. E tem caixinha. Você tava todo bambambam porque meu DM2 é o mais lindo do mundo, caralho, achei o mais bonito que o seu. Então, e aí o compressor você vai pegando a manha, né? Porque no começo você usa tudo no talo e tal, né? E o grande lance do compressor, pra mim, é o ataque, né, velho? É o botão do ataque. Que o ataque, pra quem não sabe usar muito, o ataque ele não é... Muita gente acha que o ataque é a quantidade do que você está com... Não, o ataque é o time. É o tempo. É o tempo, né? Então eu uso bem isso de exemplo. Quando você está gravando, por exemplo, uma bateria, a caixa, se você deixa o ataque muito curto, para o compressor já atuar, você perde a pancada, o kick, né? Então, quanto mais você abre o ataque, mais você tem a primeira nota natural e aí ele aciona depois, ou seja, quando o seu som vai morrer, o compressor vem e te traz de volta. Então eu sempre usei o ataque bastante aberto nele, né? Eu uso 3 horas da tarde o ataque. E pouco sustém, ele é só uma só um cabelinho e o volume em 4 horas. Mas sempre gostei dele. Sempre gostei. E aí depois do compressor vem o clone, que depois do compressor vem o flanger e o phaser. Não. Com relação aos drives. Com relação ao drive vem o clone, que veio agora. Eu usei o clone um tempo, tirei o clone, botei o clone essa semana de volta, entendeu? Teve um vídeo que fizeram da Guitar Player perguntando sobre timbres, e eu fui todo nojentinho no vídeo e falei assim, não, eu estou bem com timbres, me descobri, o Tube Screamer, o SD1, não preciso ficar dando voltas, né? E o cara falava, todo guitarrista é louco atrás de timbres, né, e tal. Mas eu acho que eu não soube me explicar. Lógico que eu estou resolvido sempre com o Tube Screamer, o SD1, e o SD1 eu já usava as suas moldes, mas é em cima do SD1. Mas você acaba mudando. O resto em volta sempre vai mudando, né? Tirando o chorus e delay também, o DM2 foi sensacional conseguir ele de volta, que eu não tinha. Levou 30 anos para eu ter um DM2 de novo. Eu tive um, mas troquei por coisas erradas.
E levou 30 anos para eu conseguir com o DM2 de novo. Não, valeu a pena, porque está lindo, hein? Tá lindo, 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 lindo. Mas, então na verdade o resto, a perfumaria, vai dando uma mudada. E o clone voltou agora esses dias, eu vi em algum lugar alguém usando, eu experimentei, na verdade experimentei o da Electro Harmonix, eu vendi um clone, tinha 2 clones nos 2 boards. Aí eu falei, não estou usando, piso de vez em quando, me resolvo com o compressor, o Tube Screamer e o SD1, minha vida tá boa. Mas aí deu aquela vontade de ter um prezinho, uma coisa que e você que usa é clean, é praticamente clean. Se você desligar ele, olha, eu desliguei o compressor? Tá ligado o compressor. Se você vê ele desligado, é nada, é um... Ele dá uma pequena sujadinha, é bem cabelo. Se eu tô tocando e quero fazer uma coisa mais... Sem. Ele dá uma certa segurança. Você sobe no palco, tá meio tremendinho, meio nervoso, vai fazer uma frase clean, ele sai meio... deixa desligado. No desligado você sobe lá e fica... Fica assim meio aquele som de repente indo embora. Então de repente você... Ou às vezes o compressor não faz, mas... Ele dá uma, né? Então ele entrou mais nessa situação. E se eu quiser limpar, eu consigo, né? Agora e ele também serve de pré. Se eu estiver usando o Tube Screamer e às vezes eu quiser sujar um pouco mais o Screamer, eu também às vezes excito ele com... Você vê que eu tenho o estágio de ganho do mais limpo para o mais sujo, mas eu tenho variações de ganho na entrada aqui também. Porque eu posso usar tanto ele só o Tube Screamer, né? Eu posso dar uma excitada com o compressor. E sem entupir, eu ainda posso colocar o clone também. Perfeito, então o que você uma vem... escada. É uma escada mesmo, então você vem com ganho, você pode ver que os dois estão com ganho bem baixo. Bem baixo. Aí quando eu quero, por exemplo, chegar no mais, um pouco mais sujo mesmo, eu venho pros SD1, né? Aqui no caso o 50s, né? Nada ainda e com pouco ganho, né? Se eu excitar... Aqui então ele está usando um SD1 50 Loads, que é uma modificação que eu fiz para ele, mais o CS2 caretinha, que tem um puta som. Então você sente que quando você excita, por exemplo, um overdrive com um outro overdrive, você perde um pouco de grave, e quando você excita com o compressor você tem um pouquinho mais de corpo? Eu sinto, mas assim, eu nunca, sempre fui totalmente contra agrupar, excitar drive com drive. Não é corpo de grave, não é grave de não. É grave corpo, sim, eu falei sim. errado, né? É que antes, assim, por exemplo,
talvez até, não sei se por não saber usar ou se... Eu não gostava, a soma de dois, teve uma época que eu tinha no board, nos anos 90, que eu tinha um OD1 e um SD1. E eu tinha lá no final da cadeia um equalizador Ibanez série 8, que era aquele que na verdade era grave, médio, agudo e a frequência do médio, certo. Não é aquele de várias bandas. Sim. Eu usava ele de booster out para pisar para solar, então eu pegava as 3 frequências e subia para ela excitar mais. Normalmente, muitas vezes igual, às vezes mudava uma coisinha e tal, dava uma abelhadinha, mas ele subia o volume, não por volume, mas por subir as frequências. Uhum. Aí eu comecei a usar um OD1 e um SD1 para ter um com volume mais alto que o outro para poder solar. Só que como nessa época eu usava eles espetados no input do 800, essa diferença de volume não atua tão grande quanto num ampli clean. Porque você já está excitando lá no PEG que já está excitado. Né? Então o que resulta em mais compressão ao invés de mais volume. Então, às vezes quando acontecia, eu falava, pô, deixa eu ligar os dois e ver o que acontecia. Era horrível, porque não funcionava. Mesmo assim, e mesmo também, eu acho que o SD1, se você colocar um SD1 aqui na frente, com menos drive, para fazer a função de excitar o outro SD1, eles não casam. Uhum. Pelo menos para mim, ele fica estranho, fica artificial, parece que você passou um verniz em cima, ficou uma camada, tudo fica estranho. Porém, ultimamente, eu não sei realmente se é por causa de alguma coisa da própria molde sua, porque eu não coloquei mais um SD1 caretão aqui na frente para tentar somar com o Screamer. Mas hoje, se eu somo numa situação, pelo menos no Boost Breaker funciona, se eu ligo o Screamer que está com um pouco drive em cima do 50s, ele não dá aquilo que eu não gostava antes. E os acordes vêm do mesmo jeito. Agora, eu não sei se também é por causa da molde. Não, essa modificação aqui, ela é bem aberta. Você tem toda essa sonoridade e ela tem um headroom grande. Você consegue enfiar bastante coisa em cima dela, a ponto de você fazer com que você tenha uma quantidade de saturação grande sem pastelar. Isso tem a ver com a molde. Mas você também tem que, de convite, você está usando 2 overdrives com ganho bem baixo. Bem baixo. Então, o que vai acontecer que é a verdade da guitarra. No quarto, em baixo volume, você pode abrir e tal, vai ficar lindo, gostoso, vira violino, cara. Mas no palco, a hora que você abre, nesse gás, se você não domar o troço ao escuro um pouco... Você tem que ter freio. Você tem que frear, porque senão... O ampli, eu sempre usei... Meu ampli é Marshall, eu não sou um cara de ampli Fender. Acho lindo, todo mundo que tira som de Fender, eu falo, ai que som lindo, como eu queria também ter esse som. Mas eu espeto no Fender, ele não é meu mundo. Até hoje não... E o Marshall, cara, e gostava porque o Blues Breaker, ele é quase... Ele tem um pé no Fender até, né? Todo Marshall. Mas... Na verdade... o meu som nunca foi... Quer dizer, nunca foi... Já foi em alguns momentos quando eu não sabia timbrar. Eu não uso som muito sujo. Ele tem muito... Um Fender que talvez você gostasse de usar seria o Bassman, que tem uma cara bem... Que dizem que o Blues Breaker foi feito muito em cima do Bassman. Eu tenho muita curiosidade de usar aquele, acho que é o Super Reverber, que tem 4 de 10 também, né? Sim. Mas eu não sei. É só mítico que eu gostaria de... então eu não uso muito drive, é mais o volume mesmo e aquele... um rasgado que vem, porque ele vem, ele vem, então talvez por isso que funcione em cadeia. E o Screamer também, antes do SD1, acho que até funcionou melhor do que as vezes que eu experimentei quando eram 2 boss mesmo e tal. Acho que aí o igualzinho não rolava, ficava estranho. Talvez seja pelo o lance da simetria, que é uma coisa que eu não gosto muito no Tube Screamer, que na verdade eu acho que
a simetria em overdrive, os graves ficam um pouquinho limpos demais, eles aparecem um pouco menos. Mas aí talvez... É por essa isso o junção... lance de ter aquele ar no Tube Screamer, que seria o som limpo mais o sujo? Exatamente, mais ou menos. Eu não consigo gostar muito de Tube Screamer com humbucker. Mas na soma com SD1, que é assimétrico, funciona, né? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, se alguém querendo falar, bicho, tá todo mundo olhando, passando mal aqui, ninguém querendo perguntar nada, porque você tá fazendo... sabendo tudo. É bem legal isso quando eles não prestam atenção. Então, bom, enfim, saindo do compressor, clone, SD1, TS8, TS808, SD1. Aí você Booster out. Você usa 2 boosters para exatamente um solo e um Esse solo daqui mais alto. eles são 3 na verdade, né? Porque ele se eu quero só colocar algum deles, porque eu usava muito, eu sempre usei pedal de volume. E aí eu tinha todo aquele campo, né? Eu sei que você usa também por isso também até. Mas quando tirava, tinha aquele problema. Na verdade, você está tirando para depois colocar. Né? Se não for ativo, ele perde um pouquinho de... O que eu gostei do Duper é que eu tenho um volume para detalhes, né? Não é o solo, mas eu quero que um detalhe apareça. É o primeiro solo. Carrega o capacitor para... Já vamos fazer outro. Ai, desculpa pelo falante. Bom, então o primeiro é... Até igual praticamente, mas não é? Um detalhezinho. O segundo seria solo. Ele tá com... Eu até quero que depois veja se você dá uma olhadinha, porque como muitas vezes o que é o de detalhe, quando eu tô tocando em trio, ele já resolve, eu passei a não usar muito o segundo, e aí às vezes quando você pisa ele tá... Esse segundo, ele tem na verdade um master e um volume. Então, se eu quiser até sujar ele um pouco, eu fechar o master e abrir o volume, esse é o pote demo dele. Dos Ivex ele faz isso. Ele dá uma... Mas eu não uso porque eu não gosto muito dessa sujeira dele. Eu uso ele só de solo. Endurece, né? E aí, ele tem um terceiro volume que é... Eu uso assim, o batera tá no final da música, né? Que você quer fazer uma frasezinha que mesmo com o booster não vem, tem aquele que eu mando pra todo mundo pras picas, que eu ligo os dois. E aí... não tô enxergando... isso. Então, ó, ele tem desligado. 1, 2 e os dois. Então chega no final, o cara tá fazendo aquele puta monte de prato, eu olho e falo, não, eu quero enfiar uma frasezinha, eu piso e ainda olho com desprezo pro cara. Você põe a frase que for que vem, cara. Vem. Você aparece no meio lá, no alto, em cima dos pratos do baixo, do cantor gritando, do público, vem a frase. Vem, isso aí. Isso eu achei legal nesse bus. Tá bom, então agora vamos falar sobre perfumaria. O que você gosta de usar? Toca um pouco pra gente, usa alguma perfumaria. Cara, é muito simples aqui, eu não tenho... Eu acho que assim, até como eu não... Quando eu tocava muito na noite, eu nunca fui... Tem muita gente hoje que usa vários sets e setups exatamente para ter versatilidade, né? Tem o timbre do, sei lá, do U2, do Van Halen, do não sei o que e tal. Eu sempre toquei mais ou menos com o meu som aquilo que vinha. Então, eu não tenho assim, por exemplo, 3 regulagens de flanger porque eu uso para isso ou para aquilo. Várias de phaser para uma coisa ou outra, entendeu? Basicamente, eu acho o som que me agrada e uso ele. Então, baseado nisso, ó, seguindo na cadeia, a gente sai do compressor. Lembrar que antes dos drives tá o flanger e o phaser, porque eles depois dos drives realmente molham muito. E como eles não têm controle de mesmo flanger, mesmo o flanger. Tá. Eu usei ele já o phaser antes e o flanger depois. Aí, recentemente, eu fui ver até um vídeo daquele Pedal Show, o cara usando, e ele
fazendo a prova e colocando lá, e realmente limpou um pouco mais, e eu fui experimentar. Falei, pô, deixa eu colocar o flanger também. Eu já tinha colocado o flanger antes lá no estúdio, quando eu tinha o estúdio alto e tal, mas tinha voltado ele para depois. Mas coloquei antes e gostei. Achei que ele colore menos. Eu uso ele muito fraco, cara. É muito... O flanger dele é um pedal que, se você abusar dele, cara, ele entope Entra tudo, um jet né? chato e que... A menos que você for usar para um troço muito psicodélico e ache aquela regulagem, mas para eu usar quando eu piso nele, porque é o tipo de um pedal... Eu tenho um outro board que é o pequenininho, que não tem flanger, pra não tem mim phaser, usar, não tem nada. Pra eu usar. Pra mim, não, pra você eu falou, usar, você falou eu, é que eu uso... Pra eu usar ele, quando eu uso ele, é muito... É um pedal que eu coloquei ele de volta recentemente, mas você fica naquela assim, tá, ele tá aí, não tá comendo o sinal, foi, legal, tudo bem, não me prejudicou, tá aí, é bonitinho, é do Van Halen, de vez em quando eu piso nele. Mas eu uso ele muito pouco. Agora, talvez, como tem um dos trampos que a gente tá reativando uma banda que a gente teve em 92 com um time que fazia na noite, eu vou fazer voltar a fazer algumas coisas na noite. Então talvez eu use uma perfumaria ou outra para algumas músicas, porque até então, no Pedra, acho que eu devia ter uma ou outra coisa de flanger que eu usei e nem usava. Tinha algumas coisas de phaser no Pedra que eu usava, assim, mas talvez na noite eu use um pouco mais, né? Tá bom. Aí depois vem o phaser, e a regulagem que eu achei nele é essa que tá ficando. Eu não fico buscando muito outras coisas, entendeu? Eu não tenho umas 10 regulagens nele, porque ele é um pedal muito arisco, né? Se você vai aqui no... Esse manual mesmo já, ó... Você mexe um dedo nele, ele já começa a entupir, viu? E se você... Ó... Chega uma hora que, dependendo do que você coloca, ele se sobrepõe de tal maneira ao drive que ele começa a tirar o brilho do drive. O Regin também, né? O Regin é melhor ainda. Sim, ele vai tirando o brilho do drive. Eu não quero, eu quero ele embaixo do drive. Então por isso que eles estão até antes para não molhar tanto. O phaser é aquele esquema Van Halen mesmo, né? É lento, ele usava quase, antes dele usar o wah-wah, ele usava quase também como um wah-wah. Então era mais... Impressionante como o pedal é do cara, feito pro cara, né? Entra... Eu tenho um phaser e você tá usando script, não tá? Tô, então, sempre uso ele script. Então, eu tenho um phaser script que você toca, não é a mesma coisa. Não é. Esse aqui tem uma metalicidade, uma coisa meio que própria no som do cara, sei lá se ele mexeu no dele na época. E o dele não sei, porque o dele na época era o script da época, né? Ele é mas ele é fuçador. Ele sempre mexeu em tudo. Eu passei a usar o script, passei a usar o dele, eu tinha um laranjinha dos modernos novos, por causa do som limpo. Não é por causa do som sujo. O som sujo, o laranjinha que eu estava usando e ele, eu até ia na boa e tal. Mas quando você desliga o drive e usa o laranjinha sem ser script, ele suja. Ele satura. Ele tem uma sujeira que não vai, entendeu? E aí eu troquei por ele. Então toca mais tá um sempre pouco nessa ó.
deixar claro, cara, o cara tá tirando esse timbre muito próximo ao Van Halen, com um SD1 modificado, um C2 e o CS2, desculpa, e um phaser. Não tem mais nada, não tem ampli saturado, tá no custom áudio limpo e no Marshall limpo. O custom áudio tá dando som gravinho, o som mesmo tá vindo do Marshall. Então, tem a ver com a pata do rapaz aqui, que é, né, a linguagem, né? A sua linguagem. Não, sem dúvida, sempre tem a linguagem do cara. Tem cara que chega que curte Steve Ray Vaughan ou que curte o Mark Knopfler, né? E o cara chega e a mão tem muito a ver. Mas eu sempre achei o SD1 o pedal mais próximo do que poderia chegar de Van Halen, dessas coisas. Na sua mão foi o que mais funcionou. Mas sem dúvida. Apesar de que hoje eu experimentei essa porra desse distortion aí e... Caralho, Carlê, rapaz tá querendo levar o seu pedal, Carlê. Não, vai tirar o adesivo já, porque ele vai fazer outro pra você. O cara tá querendo levar o seu pedal, Carlê. O que eu faço aqui? Cara, eu nunca fui fã de distortion. E não tô falando aqui pra puxar o saco, porque nem uso, porque eu uso já há um tempão as coisas. Vou falar aqui, então não vou falar pra você, vou falar pra vocês. O Júnior falou, experimenta o distortion que eu tô fazendo e tal. Eu falei, tá bom, quando eu for aí a gente experimenta e tal, mas eu não tava muito empolgado porque distortion não é a minha praia. Só que, bicho, ele ligou esse troço aqui do lado do SD1, meu, é o próximo da cadeia, né? Porque vem o clone limpo, o Tube Screamer, o SD1, ele é o próximo da cadeia, é o degrauzinho a mais, entendeu? Impressionante, cara. Já entrou. Algum vai sair e vai ter que entrar ele aí. Que legal. Então vamos lá, o que mais? Agora a ambientação, o que você usa, como você usa as coisas? Olha, cara, chorus, tem o chorus também aqui, que eu uso ele lento. Não sou um cara não tenho a manha de... Só um minutinho, deixa eu ver alguma coisa. De fazer aquela praia Leslie. Júnior, testa esse DS1 aqui, ele vai testar, pode ficar sossegado. Vamos ver, isso sim, questão de guitarra. Bom, agora a rapaziada está começando a se manifestar. O compressor é praticamente um booster. Ele usa como booster, o Eduardo. E o chorus depois dos drives? Não, ele está usando... exatamente, ele está usando depois dos drives. Vamos ver, o Cat Chorus, infelizmente é a mesma onda do C2. É quase, um pouquinho diferente, o Juninho. Na verdade não, Júnior, foi o Santiago que perguntou. O Juninho, boa noite, Júnior, cheguei, fala aí, Juninho, rapaziada entrando, blá, 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 blá. Bom, a mão não vem junto com a equipe, Genivaldo, é verdade, a mão do cara... Você sabe que no outro board eu tenho um CE3 que eu comprei agora há pouco tempo, né? Meu primeiro chorus foi um CE3, eu queria um CE2, mas não descolei, pintou um CE3. E eu sempre tive esse som no ouvido dos anos 80, que era o CE3, que é bem diferente do 2. Né? Mas você sabe que eu coloquei o 3 no outro board e adorei ouvir, não sei, acho que é... porque ele é doce. Acho que é um... E eu uso eles... Eu uso a profundidade, eu uso um pouco aberta, ele é relativamente profundo e a velocidade baixa. Que eu tava falando, eu não sou muito de Leslie, de botar ele girando e tal, né? Então, deixa eu levantar aqui. Eu dou só uma colorida mesmo, aí fica bem 80, né? Defasando então a guitarra aqui, quer dizer, deixando o single. Essa defasada dela é nojenta, né? Que pariu, cara. Tem um som gordo e a hora que você quer um som limpo, ela vem limpinho. Embaçadinha essa sua guitarra, hein, meu querido? Essa é veinha de guerra. O bracinho aqui já foi bem tocado. Tem muita nicotina, né? Então é bem essa regulagem que eu uso nele. Não muda muito disso. E aí eu tenho uma sequência de delays aqui que o reverb eu nunca tive
Antes eu coloquei esse reverber recentemente, nunca fui um cara muito de reverber, mas mas eu usava o delay curtinho como reverber. E até em gravação de batera, por exemplo, caixa, as caixas do Pedra mesmo, raramente tinha reverber. Quando tinha reverber era uma coisa muito fantasma ali. Era sempre um delay muito curto. E aí eu passei a usar sempre o delay curto na função de reverber, né? Que é isso aqui. Quase, também né? tem um lance, né? Esse pedal, o DM2, ele tem essa função doce pra caralho de repetição. Você consegue quase essa textura. Ele não vem. É bem. Não, foi demais. E tá com muita Então eu usava ele nessa função. Recentemente eu saí atrás de tentar descolar um reverber. E aí entrei, foi lá no Luciano mesmo, fiz um rolo com ele, experimentei esse Electro Harmonix e gostei. Peguei um TC, aquele Hall of Fame, né? Coloquei no outro board menor. Tudo bem, fez às vezes. E é um puta pedal, um monte de gente fala bem pra caralho. O Robin Ford fala no Randy Randall, não sei se ele tá falando só porque ele tá lá na TC, porque ele fala do board dele meio com certo desprezo na hora. Ele até brinca com o técnico que ele não sabe direito o que tem, né? Aí ele fala do drive dele e tal, não sei o que. Ele fala, e o Hall of Fame eu gosto, é um grande. Pô, Robin Ford, pra elogiar um troço, quem sou eu pra falar algo? Mas eu gostei desse Electro Harmonix, cara. Ele me resolve a vida. Eu não tenho 10 regulagens de reverber de diferentes sons e tal, é a mesma, só aquela função de dar uma engordadinha. Ele é simples e resolveu minha vida mais fácil do que o TC. Parece um Cá, plate, eu né? acho demais até, mas no meio da banda não. Parece um plate. Mas eu acho que ele tá em spring. Tá em spring. Ele é só uma, né? Ele só dá aquela molhadinha, tanto que no meio da mix ou da banda, ele só aparece quando eu dou uma secada na mão mesmo. Aqui ele não vem, mas se eu... Aí ele vem um pouquinho. Não, ele tá vindo bastante. Vindo bastante. E por último é a regulagem mistreated. O eco de fita é sempre, em geral, a regulagem mistreated do California Adjunct, né? Puta som. Cara, não sei se vocês estão ouvindo aí, aqui tá foda, cara, tá um creme monstruoso. E o seu DM2, você usa como? Slapback mesmo? Bem Não, assim, é só ali mesmo que eu te falei, quase a função de reverb mesmo. Som de reverb mesmo. Lógico que se quiser usar ele, né? Mas normalmente ele tá... Não, é regulagem mais... Bom, seguinte, cara, faz um som com uma coisa que você gosta, um timbre que você curte. Cara,
que você... É exatamente... O que é que você... Exatamente. Bicho, hoje eu tô em casa, Tá. vou ligar minha guitarra, vou fazer um som. O que você faz aí? Cara, basicamente é isso daqui, bicho. Não, é o que eu te falei, o resto é tudo perfumaria. Em geral, em casa, ele tá... Basicamente é isso, cara. Eu sou uma merda pra... eu sou uma merda pra... Quer ver? Deixa eu pegar extrato pra gente mudar. Tá bom. Eu sou uma merda pra tocar em loja e lugares assim. Uhum. Eu toco com banda, cara. Sim, óbvio. Eu chego na Só loja, que eu vejo uns caras que vão na loja, os caras tocam bem pra caralho. Eu olho e fico olhando assim e falo, caralho, o cara toca bem pra caralho. Eu chego na loja e não consigo dar um bend. Tá todo mundo olhando e só tá você na loja, né, cara? É um horror, velho. Isso é a coisa mais É um normal. horror, cara. O que é isso? Conta pra gente. Essa daqui é uma American Vintage 84, que eu troquei corda hoje. Essa daí tá com corda há 4 meses, essa guitarra. Da Dario. Da Dario. Nossa, você não tem ácido úrico? Não, é que eu tava usando umas outras e ela tava no case. Aí hoje pra vir aqui eu falei, vou trazer as veinhas. E essa daqui, aquele JC 1800 que eu te falei, o branco, eu fiz a cagada de vender, mas pelo menos eu peguei essa guitarra. Eu vendi ela pro Gerson, que trabalhava lá acho que na Royal. E... Gerson... O G. O G? É. Porque o ampli eu tinha comprado dele, e ele queria de volta. E aí eu queria um extrato, e eu já tava com os Blues Breaker. Aí eu falei, vou ficar com os Blues Breaker. E aí essa guitarra aqui tava... gozado isso, né? Essa guitarra tava jogada na Gangue Usados, e ninguém queria. Essa outra aqui tava na Pai do Rock, jogada, sem case. Eu entrei, olhei pra ela, e ela olhou pra mim e, velho... Ela tá com 3 Custom 69, o picape dela... Os picapes dela eram maravilhosos, eu tenho os 2 aqui. Mas o agudo dela faleceu. O Jair ficou com ele, mandou acho que enrolar lá naquele lead Fredlin que ele mandava na época. E eu fiquei sem o agudo e tal, coloquei 3 Custom 69. E eu uso o lance do Sur aqui atrás pro ronco. Tá. Eu vi a live que você fez outro dia com o... Desculpa, como é o nome dele? Gustavo de Veta. E aquela questão do ronco, eu realmente também, durante muitos anos, nunca me usei single direto, não incomodava. Mas o que acontece é que aí eu comprei um troço desse Sur e coloquei numa extrato. Aí não dava pra tocar com as outras, você entendeu? E aí eu tive que colocar, então. Ela também, ó, mesmo esquema, você pegar aqui que tá ligado aí, no enxergo, compressor. Compressor ligado. Compressor e ele, ó. Tem um pouco aquele cheia, gorda, né? Nossa, sensacional.
sensacional o som do System. Que não tá, precisa estar em 4. É. Então Mas, é isso, cara. Não tem grandes outras regulagens. O que eu acho legal é que você sente bem a diferença por estar com as coisas com pouco ganho e ser o lance do macho de abrir o volume e tudo mais. Você sente muito bem as nuances do instrumento que você está tocando. Você sente a nuance, lógico, uma Les Paul para extrato com certeza, mas eu tenho uma custom, aquela 57 Black Beauty, que não está com os picapes dela. Eu coloquei um par de picapes Duncan que chama Saturday Night Special, que são os picapes que eles fizeram baseados no Lynyrd Skynyrd. Eles colocaram lá no comercial como rock de arena. Então o que acontece? Ele é um pouco mais quente, são puffs, mas ele é um pouco mais quente o agudo, e o grave, além dele não ser tão quente quanto o agudo, ele é menos comprimido. Não que o agudo seja comprimido, mas ele é menos comprimido ainda. Então, e aí é Duncan também, isso é Puff Duncan 59, o de linha normal. Esses outros são Puff também, mas com essa outra característica já soa completamente diferente a compressão dessa guitarra. Tem uma outra 59 que está entre esse e esses seus, o que você... Ele é um pouco menos comprimido, não que esses sejam comprimidos, você vê que ele é bem aberto, mas eles são mais, ele tem mais esse ar, né, principalmente no grave, mas mesmo no agudo tem. E tem uma 59... São mais fracos que esse aqui? O agudo, eu não sei, eu precisaria olhar no site mesmo. Não, mas eles assim, são menos comprimidos. Eu acho que eles são um pouco mais fracos. Porque é menos comprimido, tem menos compressão. Aí tem uma 59 e uma R9, cara, que essa guitarra é muito louca as coisas, cara. Eu comprei essa guitarra, o traste dela estava meio baixo, eu troquei traste, o Ivan colocou traste de inox nela. As minhas Music Maker todas têm traste de inox. Funciona perfeitamente porque elas são feitas com essa concepção. É uma guitarra mais moderna, meio Van Halen, extrato com Floyd, sem trava, sem micro, mas é Floyd. Braço começa com rádios de 9,5 e vai para 12. Então ela é uma guitarra para ser moderna. Quando eu coloquei na Les Paul eu pegava uma Les Paul comparativo com a outra, aí a cabeça tem que funcionar para cada guitarra. Se eu pego essa guitarra, é uma guitarra, eu estou com a cabeça nela. Aí eu estou com a cabeça nela. Mas se eu pego uma Les Paul com traste de inox, ela fica muito escorregadia para mim, meio sem freio. E aí quando eu pego a outra, começa a estranhar muito. Então eu troquei os trastes de novo dela. Picape, cara, eu dei toda a volta no mundo de picape nessa guitarra, porque eu não gostava dos Burst Bucker. Aí um belo dia eu coloquei os Burst Bucker nela e falei, eu vou vender essa guitarra. Eu não consigo mais me acertar, eu vou vender. Porque os Burst Bucker me acertei. Ficou do caralho. Então, basicamente, que braço, hein? Basicamente é isso. Essa guitarra eu troquei os trastes dela depois de 20 anos. Eu troquei quando eu comprei, depois eu troquei depois de 20 anos, nem precisava trocar, mas eu quis colocar porque essa guitarra tinha os mesmos trastes dessa, a gente já não está falando de pedal. Tinha os mesmos trastes dessa que são uns que o Tiguez colocou, nem lembro quais são, eles são meio ovalados assim. E aí eu coloquei 6105 nessa, não precisava trocar, mas coloquei 6105 nela e, que é a original, e gostei, né? Pra caramba. Que legal. Bom, isso aí. Acho que não, cara, eu não tenho muito o que falar de várias regulagens, porque eu não uso a pedaleira naquela situação de ser, eu ainda sou velho, então eu falo pedaleira, né? Naquela situação de achar grandes variações de timbres para ser versátil. Eu não uso a pedaleira para ser versátil, eu uso a pedaleira para achar o meu som. E mesmo quando eu saio para tocar na noite, eu adapto as coisas para o meu som. Eu não me adapto para tocar. Se eu não vou tocar Floyd, eu não fico procurando o som do David Gilmour. Eu toco. Sou eu tocando ele. Porque mesmo se eu tiver com o mesmo pedal que ele, com tudo não sei o que, eu não vou soar. O Blackmore ainda eu consigo soar um pouquinho mais parecido, mas eu não consigo soar 20 caras. Consigo soar um pouco de um pouco de outro e eu. Então eu
trago ela para o meu som. São basicamente essas regulagens. Pode ser que durante a noite eu acho que o volume do delay está um pouco alto, o atraso, mas são só alguns toques, algumas regulagens assim, não é um troço. A versatilidade que eu acho que eu uso no board basicamente são da escada de ganhos. Tá certo. O que eu ia perguntar é o que você vai fazer agora, Xandu. Projetos, como é que tá o lance do pé? Boa pergunta. Que você foi, voltou, parou, subiu, ia fazer de novo, aí voltou, cara, depois desvoltou. O que o Xandu Zupo vai fazer agora? Para todo guitarrista é a grande pergunta, o que nós vamos fazer agora? Então, né? Bom, eu fiz aí o ano passado, né? Fiz o vídeo do Estúdio 500, o Live Sessions, revisitando algumas das coisas que eu gravei em algumas das bandas, não todas as bandas que eu toquei ou que eu gravei, mas algumas das coisas que eu tenho mais carinho por fazer. A banda fez esse show do Sesc, fez esse live, mas tá muito complicado de você fechar coisas, ainda mais autoral, né? Eu venho aí de 10, 12 anos com o Pedra, trabalhando 25 horas por dia, literalmente, entre compor, escrever letra, gravar, produzir, fazer vídeo, todas essas coisas. Quando eu fiz esses últimos 2, a ideia era emendar e gravar outro disco. Não tô, literalmente, não tô com a menor cabeça no momento para gravar um disco agora. Mesmo porque eu comecei a produzir alguma coisa e eu vi que o que eu estava fazendo, o que eu estou falando é totalmente anticomercial, né? Não estou fazendo propaganda, estou fazando análise. Pois o que eu estava fazendo, na verdade, ainda tinha muito resquício do que eu já fiz. Eu não quero... Você não está numa banda como Barão Vermelho ou como grandes bandas porque você tá gravando um disco novo, porque você está girando e rodando e você está se mantendo no mercado. De uma certa forma você precisa manter o que a banda faz para poder agradar aquele monte de gente e continuar no meio e tudo mais, né? Só que para eu gravar um disco hoje, para fazer o que eu já fiz, e talvez até tivesse já feito melhor, não valia a pena. Então no momento eu me recolhi. Vou estudar, vou ter aula de guitarra depois de 35 anos depois. Eu tive 8 meses, 10 meses de aula de guitarra. Eu provavelmente vou ter umas aulas sobre mais harmonia, umas coisas que eu não manjo mesmo, que é tudo intuitivo, mas eu quero dar uma estudada. A gente está remontando, o Nexus era uma banda que a gente fazia na noite, no começo dos anos 90, que é com o Rogério, que é do Carro Bomba e do Golpe, né? O Zé Luiz Rapoli e o Renato Panda, que são grandes brothers. A gente tocou uns anos juntos, a gente remontou esse projeto para sair fazendo na noite. Tem um outro trampo que eu estou fazendo, que é com o Marcião Gonçalves, que toca com o Renato Teixeira, o Marciano, que tocava no Tomada, a Tata Martinelli, uma tremenda cantora, que tocou com todo mundo, gravou disco com todo mundo. O Fernando Jansson e o Ricardo Alpendre, que é do Tomada e também toca com o baixista do Ira, o Alzheimer é foda. Bom, baixista do Ira e tal, e eles também gravaram esse Live Sessions meu. É um outro projeto que a gente está ensaiando só música nacional. E aí tem um monte de encrenca que você não está acostumado a tocar, tem um monte de harmona, tem umas coisas de Ney Mato Grosso que a gente toca. Mas você tem uma que é a harmona de pista, eu gosto. Por MPB, né? Eu gosto muito de pop nacional, de MPB, e principalmente eu gosto muito de letra, né? Eu gosto muito eu presto muita atenção em letra, eu gosto muito de escrever e tudo mais. Então tem esse lado. E nesse projeto é só nacional. Então tem um monte de coisa, hit nacional desde os anos 80, tem 70, 80 e 90, tem umas coisas de novela, tem muito Ney Mato Grosso, coisa assim, umas harmonas que o Pisca fazia de arranjo, que são uns puta arranjos que não é coisa que você está acostumado. Então até você realmente estudar... o Pisca no Tajima. Ele ia direto lá na Lapa. Então, pô, isso te e ele era te abre um guitarrista campo do Ney fudido. por um puta tempo. Né? E da Elis também, né? Gravou
os últimos discos do Elisa, o Pisca que gravou, ele vivendo, aprendendo a jogar, essas coisas, era tudo o cara, Pisca. gente boa pra caralho. Pra caralho, figuraça, né? Então eu tô com esses 2 projetos para sair tocando um pouco por aí e para desanuviar e tentar ganhar algum dinheiro também. Claro. Mas desanuviar a cabeça no momento depois de, acho que 12 anos direto só de autoral. Mas a ideia é daqui a 1 ano, 2 anos no máximo, gravar alguma coisa de novo e voltar para a estrada, né? Eu acabo voltando a gravar e produzir. Eu quero só te fazer uma pergunta, Xandu, porque eu sempre vejo posts seus, e isso eu vou falar aqui que eu acho muito legal. O Xandu é uma das poucas pessoas que eu vejo falar sobre a música no Brasil de uma forma construtiva e tenta sempre trazer algumas coisas boas para as porra das timeline, né? A gente vê neguinho falando de tudo quanto é merda, que a gente não precisa ficar falando nomes agora, porque são merdas mesmo e todo mundo sabe. Mas assim, você é uma das poucas pessoas que fala sobre a possibilidade de ter um pouquinho de qualidade, uma luzinha sobre o que a música ainda pode proporcionar aqui pra gente, pra quem tá afim mesmo de fazer, de guitarristas que estão que ainda não perderam o tesão por isso, né? Você acha que a gente ainda tem um caminho ainda para trilhar ainda aqui no Brasil? Porque assim, eu estava conversando com um grande amigo que vai vir aqui, que é o Márcio Alves. Ele falou uma coisa para mim assim, ele falou, cara, a guitarra mudou, o mundo mudou. E eu fazia 3, 4 anos que eu falava com o Márcio, que eu não falava com ele, e ele estava tocando com, eu não lembro, eu não conheço essas duplas, acho que é o Leonardo, alguma coisa do tipo, é o Leandro, não sei quem que morreu, quem que está vivo. Bom, enfim, ele estava tocando, e ele de repente simplesmente parou, ele fez um monte de curso de country e tal, vendeu umas coisas de country, fez o Conagui e tal. De repente o Márcio deu uma subida, um guitarrista fenomenal, o cara toca pra caralho, um músico excepcional, assim. E ele me falou essa frase que eu tomei até um choque, assim, né? O mundo da guitarra mudou. O que você vê, cara? Eu acho que de repente é importante você dar um pouco do seu... Porque você foi um cara que viveu bastante, vive bastante, é um cara que a gente vê que você tem a vontade de viver o presente intensamente para poder ser feliz, né? Porque não adianta, a felicidade não está no passado, muito mesmo no futuro, né? No que não aconteceu. Então, e o que já aconteceu já foi, foda-se. Então, assim, o que você vê, bicho? O que você acha que a gente pode fazer, se você puder dar mais uma luz e um pouco de coisa boa pra gente? Eu acho que a primeira coisa, assim, são tempos difíceis. Não só no Brasil, mundialmente são tempos difíceis, mas no Brasil, e como qualquer país com pouca cultura e educação, está pior. Eu acho que a única receita que a gente pode ter, que cada um tem que analisar na sua cabeça, é o quanto ama isso e o quanto precisa disso para estar vivo, para estar são, né? Isso daqui é uma muleta para minha sanidade e é a única, tirando a minha mulher, minha família, mas por outras razões é o que me manteve vivo. Em várias épocas da vida eu já podia ter ido embora. Isso é o que me manteve a minha sanidade a vida inteira. Então tenho um tremendo carinho, um tremendo respeito, uma tremenda necessidade para começo de conversa. Fora isso, a gente mora num lugar que a cultura, no mundo a cultura vem diminuindo, mas aqui no Brasil, como qualquer país do terceiro mundo, é exponencial. É exponencial a queda. É difícil achar, existe muita música de boa qualidade, as músicas são de nicho. O grande problema do país é que, diferente de outros lugares, mesmo que a cultura tenha diminuído muito, em outros lugares você consegue sobreviver com uma certa dignidade dentro do seu nicho
mesmo que ele seja mais fechado. E aqui isso acabou. Eu vi uma entrevista do Guilherme Arantes e eu achei bastante lúcido o que ele falou desse problema hoje do Brasil tá dividido entre sertanejo e funk. O problema não é nem existir o sertanejo e funk, sempre existiu a música popularesca, a música popular e a música mais de nicho. Não tem problema algum. Nos anos 70, sempre teve lá o Sidney Magal, não era cool em 78. Hoje ele é cool, mas em 78 ele não era cool. Só que, lógico, naquela época você chegava num top parade da Rádio Cidade ou da Jovem Pan, às 6 da tarde, e tocava Clara Nunes, que era uma coisa mais popular, tocava Elis Regina, que não era teoricamente popularesco, mas era uma coisa mais cultural, tocava Rita Lee, tocava 14 Bis, aí tocava uma outra coisa mais popularesca, os mundos se conversavam. Hoje não, é só o popularesco 100% do tempo. O Guilherme Arantes falou na visão dele, eu concordo, a gente tem um problema que assim, de São Paulo para o interior virou basicamente sertanejo, a música, porque o poder está na mão do agronegócio. Então o cara tem uma fazenda, e eu tenho um amigo que trabalha com duplas e produção e tudo mais, e a gente sabe que tem um monte de cara aí que o cara tem uns 5 milhões de reais de dinheiro da fazenda dele lá, da onde quer que seja, e ele resolve bancar uma dupla porque é um dinheiro que ele está lá de lado. Então ele vai, monta uma dupla, a dupla grava 2 músicas, né? Toca ele é dono da rádio da cidade, ele é dono do jornal da cidade, da TV da cidade, o filho é vereador, o cara é prefeito, não sei o quê. Então essa dupla estoura com 2 músicas e o resto do show é cover das outras que estão estouradas. E a da outra cidade também, assim fica um show que muitas das duplas sobem com 2 hits e um show cover. E a outra toca os 2 hits dela e o outro show cover, muito parecido. De São Paulo para o interior vira o agronegócio, esse dinheiro que gira, porque eu gosto dos caras, os caras são dessa vibe. E pro lado do litoral, o funk é a grana né, em geral de droga, do morro. Isso foi o que o Guilherme Arantes apontou numa entrevista dele pro Veja Música. Eu acho que tem bastante coerência o que ele está falando. Se vai ter uma saída disso no nosso país, não sei, depende de muita cultura, depende de um monte de coisas, depende de se abrir espaço dentro da mídia e colocar também os outros. O problema não é que a gente tem que querer que não exista a Anitta, ou que não exista o sertanejo, ou que não exista... Não, eles têm que existir, eles têm o público deles. O problema é só existir isso. É 100% isso. Eu não sei qual é a saída. A gente está realmente num momento muito difícil. Acho que todo mundo que estiver vendo aí, que toca... Em algum momento está voltando à noite para casa e está repensando a vida, pensando, porra, mas como tá difícil, como tá foda, como as pessoas... Eu vejo gente, também uma galera que eu vejo às vezes vídeo de gente tocando na noite, eu vejo o neguinho tocando na noite e o público tá tirando selfie, tem a ver com a tecnologia, com aquilo que a gente falou da timeline. Então a banda tá tocando, o cara tá tirando uma selfie para postar no Instagram, conversando com não sei quem, a banda tá tocando lá. Pode ser cíclico, eu acho que até essa questão da tecnologia vai melecar. O neto de quem... Isso, talvez a gente não pegue isso, mas mais pra frente, o neto de quem hoje está tão nessa tecnologia pode olhar e falar, eu não quero ser que nem meu pai ou meu avô fechado nisso aqui. Isso aqui é um liquidificador, eu pego ele quando eu vou usar. Mas não vai estar lá postando selfie, filmando o show. O show tá lá, o cara não tá vendo o show, ele tá filmando pra tipo postar. Tipo a Wii, minha mulher fala, bem-vindo ao Wii. Você assistiu ao Wii? Não. Aquele um desenho? Não. Que os caras são obrigados a sair da Terra porque tá tão poluído aqui, então eles vão pra uma puta nave longe daqui esperar a Terra melhorar pra voltar. Só que todo mundo vive em cadeira, com um copinho bebendo e uma tela. E as pessoas que estão do lado, elas se conversam tudo através da tela. Sim. E se alimentando por aquele canudo e ninguém vê nada e ninguém se interage. Eu acho que é uma meleca muito grande. Faz 20 anos que isso apareceu. Há 20 anos atrás eu não estaria fazendo uma live com o celular ali, com tudo isso daqui que a gente está fazendo. Está todo mundo se melecando. Talvez... É um momento de tecnologia. O século XX foi o século das artes.
As artes falaram alto no século XX. O cinema apareceu, a música gravada, o vinil, as gravadoras explodiram, um monte de artistas, todo mundo se comunicava, a revolução era através de música, de arte, de pintura e tal. Século XXI, a revolução está sendo tecnologia. Ela vai melecar em algum momento, porque é muito exatas. Precisa voltar um pouco para humanas. A pessoa precisa voltar a ler um livro inteiro, não ler só uma manchete. A ler uma poesia, eu tenho amigos uma série que são de coisas, guitarristas, que são né? músicos, que já falaram pra mim, cara, eu não ouço a música inteira. Eu entro no Spotify, escuto um pedaço da música, já mudo pra outro, escuto pra meu. Eu tenho amigos que não ouvem a música inteira. Isso não é... Tem dois sentidos, assim. Viu, Renatinho? De um certo lado é triste, mas por outro lado, às vezes não é culpa do cara, é um efeito colateral. Não tem saco. A gente está vivendo um efeito colateral para todo lado da velocidade da internet. Efeito colateral de pseudo-celebridade, efeito colateral de velocidade, de não profundidade, tudo é raso, ninguém se aprofunda, tudo é rápido, tem que ser muito rápido. Isso meleca a cabeça da gente, tá todo mundo pirando. Talvez, com o tempo, a gente use essa tecnologia toda como um eletrodoméstico, como um liquidificador. Quando eu vou fazer um suco, eu ligo a porra do liquidificador, mas eu não ligo o liquidificador o dia inteiro e fico olhando pra ele girar lá, entendeu? E tá todo mundo meio fazendo isso nesse momento. Porque acabou de lançar o liquidificador. Exatamente. Nossa, que maravilha o liquidificador. Eu acho que é isso que a gente está passando. Agora, a questão cultural é fundamental. A cultura no mundo diminuiu e no país absurdamente. E esse efeito colateral também tem a ver com tudo, né? Com estética das pessoas. Está todo mundo muito pensando no exterior e muito pouco no interior. E isso aqui tem tudo a ver com o interior, né? Perder um tempo com você mesmo, você não aprende nem a tocar. Não é só um The Voice, não é só eu ficar bonito, chegar lá, fazendo várias aulas e vários malabarismos e tal. Mas e a canção? Ontem eu tava num lugar e os caras estavam ouvindo uma banda de power speed, trash, não sei o que não é minha praia, a praia deles, ótimo. Estavam vendo o show. E os caras, eles não discutiam, os caras que estavam ouvindo, eles discutiam tudo da técnica da música, o pedal duplo, a compressão, o não sei o que lá e tal. Mas a música em si, ninguém falava nada. Ninguém sabia a letra do que se tratava, o que o cara estava falando, ninguém se emocionava com nada. Era tudo, o cara falava, eu tirei isso daí, mas aí eu tiro na guitarra porque eu sou batera, mas aí eu sabendo a harmona, eu me lembro melhor das partes, porque são muitas partes, não sei o quê. Era tudo tão exato, tão matemático. E eu acho que precisa voltar para humanos. É isso aí, então ligam de novo a sua Lespa e vai Você gostou do som da Lespa, né? Vai tocar um pouquinho no DS1 para todo mundo ver aqui. Nossa, esse daí você... Carleu, o cara quer levar seu pedal, Carleu. Tô levando. Ele vinha buscar, Fazer um comparativozinho aqui. Opa. É porque tá no ponto. Não, deixa que eu fiz a cagada aqui. Vamos lá? Vai lá, pilota você. Então vamos embora.
Parabéns, Xando Jupo. Vocês aqui hoje. Senta aqui, querido. Opa. Bom, vamos terminar. Foi um grande prazer ter aqui com a gente o Xando Jupo, mostrando um pouco da vida dele, os pedais, como ele usa, guitarras, projetos e tudo mais. Velho, eu que agradeço. Obrigado mesmo pelo convite. Quem assistiu, teve uma aula de vida e uma aula de timbre e de tudo. E quem não assistiu, assistir depois, que não vai perder nada, só vai ganhar, porque o cara aqui é um mestre, um cara que tá na vida aí batalhando pra caralho, ajudando a música brasileira a crescer, mesmo com todos os perrengues que a gente passa, o cara é sem comentários. Obrigado, Júlio. Obrigado mesmo. E sensacional o programa. Que isso. E tem muita gente aí pra ver que a gente vai... Todo mundo vai trocar histórias e ideias aqui e vai aprender muita coisa. Sem dúvida. Grande Valeu, abraço, gente. Obrigado.